Assim como a gente fala no meio do futebol que um time está virtualmente classificado ou é virtualmente campeão, o Inter está virtualmente eliminado da Copa Libertadores da América. Obviamente não matematicamente, ainda pode se classificar para a próxima fase. Mas convenhamos, essa derrota para o Atlético Nacional foi praticamente a pá de cal para o Inter. O Inter, a tendência é que realmente não esteja no mata-mata da Copa Libertadores. E isso é um fiasco, isso é um vexame, ainda mais com todo o investimento que foi feito neste elenco e ainda mais com a confiança que foi depositada no trabalho de Roger Machado, que, lembrando, recentemente teve o seu contrato renovado antecipadamente. E este fiasco, essa vergonha que está se concretizando, vai toda na conta do Roger. E não somente dele. Também do Paulo Paixão. Mas vamos começar falando do Roger. Primeiro ponto, Roger, tu não treina mais o Juventude, onde tu ia jogar com outros times fora de casa e tinha que jogar mais recuado, fazer uma retranca, afinal não tinha grandes jogadores, não tinha boas peças à disposição, devido à situação financeira do Juventude. O Inter não é o teu ex-time. E de novo o Internacional foi disputar uma partida fora de casa e jogou a primeira etapa completamente acadelado. A postura novamente do Internacional nesse primeiro tempo contra o Atlético Nacional foi vergonhosa. Não tem como um torcedor colorado olhar o que aconteceu no primeiro tempo e dizer, não, tá bom, é isso mesmo. O Inter abdicou de jogar. O Inter passou 45 minutos correndo atrás da bola. E eu entendo que o Atlético Nacional tem bons jogadores, tem um bom time, tem um elenco qualificado, mas é inaceitável essa postura do Inter. Ou tu vai me dizer que o Inter não tem um time pra ir jogar lá e pelo menos buscar o ataque, porque foi isso que aconteceu. O Internacional não buscou o ataque. O Internacional foi encaixotado durante os primeiros 45 minutos jogando lá contra o Atlético Nacional. Foi vergonhoso. E isso tudo é na conta do Roger Machado, porque nós não estamos falando de desfalques que realmente o Inter tem, desfalques importantes, mas de postura, e isso tem sido recorrente. E quando isso acontece contra diferentes adversários em diferentes partidas, é algo recorrente, é porque a ordem vem de cima, é porque a estratégia do Roger. E já que eu elogiei tanto o Roger por aqui desde o ano passado, tá na hora de cobrar. O Internacional é muito grande pra jogar acadelado assim. Vou repetir, Roger, tu não treina mais o Juventude. E bom, o Inter voltou pro segundo tempo e voltou melhor. E ao meu ver foi melhor do que o Atlético Nacional na segunda etapa. Mas quando tava realmente entrando no jogo, atacando mais, o Luca inclusive quase fez um gol, o Inter foi lá, toma aquele contra-ataque, num erro do Thiago Maia lá na frente, e acaba tomando o segundo gol, dando aquele balde de água fria. Teve o gol do Alan Patrick de pênalti, mas o Inter não conseguiu, convenhamos, criar muito mais do que isso. Um Inter até que tomou as rédeas do jogo na segunda etapa, mas teve pouca criatividade, criou poucas oportunidades de gols. E agora se coloca nessa bosta dessa situação na Libertadores. Se fosse algum tempo, eu diria, de olhos fechados, que o Inter venceria o Nacional lá. Só que agora, com essa postura acadelada que a gente tem visto do Inter em todos os jogos fora de casa, a tendência é de que o Inter perca mais um jogo. Em um momento em que o Internacional não pode mais perder. Se o Inter vencer as suas duas partidas, vai garantir a vaga na próxima fase da Libertadores. Mas hoje, com esse futebolzinho, com esta queda técnica que o Inter tem, tu realmente acredita? Ainda mais pegando o Nacional fora de casa, que nos últimos 6 jogos venceu 5 e empatou 1, com essa postura acadelada, tu realmente acha que na semana que vem o Inter vai chegar lá no Uruguai e vai jogar pra cima, vai jogar pra frente, vai atacar o Nacional? Não vai. A realidade é essa. E aqui eu quero fazer um questionamento aos colegas jornalistas, tanto isentos, mas principalmente os identificados. Ninguém vai cobrar o Paulo Paixão? Ninguém mesmo vai questionar o que está acontecendo no Internacional? Se fosse com o preparador físico do Kudê,
do Medina, do Ramires, de qualquer treinador estrangeiro que treinou o Inter nos últimos tempos, onde o Inter chegasse num jogo decisivo, num jogo importante de Libertadores, e dependesse do Luca, porque perdeu 4 atacantes por lesão, estariam querendo a cabeça do preparador físico. E no Inter ninguém fala nada. O Inter hoje chegou num momento importante, precisando vencer, e teve que depender do Luca. Porque o Valência tá machucado, o Vitinho tá machucado, o Borré tá machucado e o Carboneiro tá machucado. Desses 4 atacantes, somente o Vitinho realmente teve um lance acidental, não é problema da preparação física, foi ali um problema no dedo. Mas os outros 3 atacantes do Inter com lesões musculares, com problemas físicos. O Inter, repito, chegando num jogo importante e tendo que depender do Luca, depois de todo o investimento que fez em atacantes e faz mensalmente, tem que ser questionado. E a gente tem que pegar outros casos. O Bruno Tabata hoje tá jogando. Mas quem não lembra do Tabata em reta final de recuperação, quando estava prestes a voltar, regredindo na lesão e precisando ficar mais um tempo parado? E agora aconteceu isso com o Carboneiro. O Carboneiro estava prestes a se recuperar, estava prestes a voltar e também regrediu na lesão. Será que realmente não tem nenhum problema na parte da preparação física do Internacional? Ninguém vai questionar isso? Realmente acham normal o Inter chegar no mês de maio e tá com o time todo esgualepado, com diversos jogadores com problemas físicos? Se fosse, repito, com preparador físico de qualquer treinador estrangeiro, isso seria a pauta dos principais programas de rádio e de colegas jornalistas colorados identificados, que estariam metendo pau, estariam questionando, dizendo que a preparação física é ruim, porque é o Paixão, que sim, é um profissional gabaritado, um profissional respeitável, multicampeão, mas ninguém vai cobrar? Ninguém vai ao menos questionar? Pra mim, tá claro, tá evidente que o Inter está com problemas físicos, está passando por problemas na preparação física. Então agora fica este desafio, este convite aos colegas jornalistas que também comecem a se questionar em relação a isso. Porque se fosse com outro profissional, eu não tenho dúvidas de que esse questionamento já seria a pauta. Enfim, torcedor colorado, um sentimento de frustração, um sentimento de merda. A gente criou uma expectativa enorme, principalmente depois do título do Campeonato Gaúcho, que o Inter não vencia há 9 anos. E agora nós estamos tendo uma Copa Libertadores da América, infelizmente patética, infelizmente frustrante por parte do Inter. Mas eu quero a tua opinião. Primeiramente, o que tu achou da atuação do Inter hoje? E segundo, tu ainda tem aquela expectativa da classificação? Óbvio, como a gente diz, enquanto tem bambu tem flecha. Mas convenhamos, com essa postura e do jeito que estão as coisas, é muito difícil. Pode acontecer? Pode, vamos torcer. Mas é muito difícil. Porém, eu quero saber a tua opinião. Tu ainda acredita? Tu tá confiante? Tu acha que as coisas vão melhorar? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. Isso ainda não é inscrito no canal, antes de fechar esse vídeo, já te inscreve, ativa as notificações no sininho e também deixa o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!